Glória a Deus nessa tarde. No livro de Lucas, o capítulo 10 e o versículo, glória a Deus, 25. Em nome do Senhor Jesus, uma palavra conhecidíssima da igreja, mas a palavra do Senhor se renova a cada manhã. E você seja um missionário, uma missionária de Deus também, compartilhando. Porque existe alguém, aleluia, que precisa ouvir essa palavra, em nome de Jesus. E diz assim o título, o bom samaritano. Lucas capítulo 10, no Novo Testamento, o doutor Lucas capítulo 10, versículo 25, que diz: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse. Então, um homem conhecido da lei queria colocar, estava com o intuito, a intenção de colocar Jesus em prova, ou provar Jesus. E esse homem disse assim: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele é um homem conhecido da lei, intérprete da lei. Eu acredito que um sacerdote que conhece muito bem a palavra de Deus, o que Deus tem falado nas suas escrituras. Mas ele foi a Jesus. A Bíblia não relata o nome desse homem, mas diz que esse homem que conhecia a lei de Deus chegou para Jesus para lhe colocar à prova e disse: Que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou e disse: Que está escrito na lei e como interpretas? Então Jesus, ele tinha esse costume de responder com uma pergunta. E ele perguntou a este homem, aleluia, o que está escrito na lei e como você interpreta? Jesus o respondeu com uma pergunta. Aí a Bíblia diz no versículo 27, a isto lhe respondeu. A isto ele lhe respondeu. O homem respondeu assim: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. O versículo 27. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Aleluia. Então, um homem sabedor da palavra, sabedor da lei, quis colocar Jesus à prova. Aleluia. E ele ainda chama Jesus de mestre. O que farei eu para herdar a vida eterna? Ele tinha um reconhecimento que Jesus era mestre, que Jesus era um professor. Aleluia. Só que ele quis provar Jesus fazendo perguntas, e Jesus lhe respondeu com mais duas perguntas. O que você é conhecedor? O que você entende sobre a palavra? O que a palavra te diz? Qual é o fundamento da palavra para herdar a vida eterna? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse: Respondeste corretamente, faz isto e viverás. Faz isso e tu vai ter a tua vida eterna. Só que ele ainda querendo se justificar, ou querendo mais justificar Jesus, como dissesse assim: Vamos ver até onde esse mestre vai. E ele perguntou: Olha, Jesus, quem é esse próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de ladrões, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhes causaram muitos ferimentos, retiraram-se e deixando-o semi-morto. Então Jesus está dizendo: olha, um certo homem, ele descia de Jerusalém para Jericó e veio cair na mão de ladrões. E lhe roubaram tudo, tiraram as suas vestes e o machucaram, o agrediram. E deixou ele quase morto, ele estava muito ferido, aparentemente morto, mas ele não estava morto. Aí a Bíblia vem dizendo, casualmente, versículo 31, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho
sacerdote passou pelo mesmo caminho, mas quando viu, atravessou para o outro lado. Aleluia. E talvez quando a gente para pensar nessa palavra e diz, olha, tá vindo o sacerdote, o homem de Deus, o homem conhecedor da palavra. O sacerdote vai salvar esse homem. Só que o sacerdote, ele estava retornando, mas quando ele viu, ele passou do outro lado. Talvez ele até pensou que o homem estava morto e um sacerdote ele não poderia tocar em alguém morto, porque ele se tornaria impuro. Mas só que esse homem não estava morto. O sacerdote não chegou nem a chegar nem próximo para saber. Ele olhou de longe, passou para o outro lado e seguiu. Aí a Bíblia diz, versículo 32, semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo também passou do outro lado. Então veio um levita também que conhecia a lei de Deus, só que passou do outro lado e seguiu seu caminho. E chegando-se, pensou, aleluia. E no versículo 33 diz que certo homem que seguiu seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu dele, aleluia. E um certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, vendo, compadeceu dele. Então foi um certo homem samaritano. Primeiro passou o sacerdote, conhecedor da lei, viu e seguiu seu caminho, atravessou para o outro lado e foi. Também o levita, conhecedor da palavra de Deus, seguiu e foi. Mas a Bíblia diz em Lucas 10, versículo 33, que certo samaritano que seguia seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu dele, aleluia. Rabacamanai, ou seja, o samaritano, aleluia, que o samaritano e os judeus não se davam bem, glória a Deus, mas se compadeceu, ou seja, em outras leituras, teve misericórdia, teve de compaixão. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Aí o versículo 35 vai dizendo, no dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou aos hospedeiros, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual? Aí veja só, glória, amém. Passou um sacerdote conhecedor, passou um levita conhecedor da palavra, mas um certo homem samaritano, aleluia, que não se dava bem com os judeus. Samaritano e judeus não se davam bem, mas esse certo homem, como a gente tem um título, o bom samaritano, quando ele viu, eu imagino a situação, o homem caído, ele não passou direto. Quando ele viu aquele homem, ele se aproximou, ele viu, aleluia, olhou a situação, pegou, passou o seu óleo, cuidou da sua ferida, colocou o vinho, limpou com vinho, limpou com óleo, colocou sobre, eu acredito, aleluia, seu animal e levou para a hospedaria. Aí ele levou lá para a hospedaria e disse, olha, tudo quanto, o que ele gastar mais, quando eu voltar, eu vou pagar. Aí, depois dessa parábola, a Jesus perguntou ao sacerdote, ao homem da lei, que perguntou, olha, o que é preciso eu fazer para herdar a vida eterna? Lembra em Lucas 10 e o 25, o sacerdote interrogou Jesus por causa disso. Aí Jesus jogou essa parábola. Aí Jesus vem no versículo 36 e disse, qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Então, qual desses 3 se teve um amor, uma compaixão, quando ele perguntou, olha, como eu tenho que ser o próximo? Qual é esse próximo que eu tenho que ser? Aí Jesus disse, olha, qual desses 3 te parece que foi o próximo? Foi o sacerdote que passou e seguiu? O homem que reconheceu só pelas vestes que era um homem sabedor da lei? O levita
também sabedor da lei, que auxiliava o sacerdote no templo? Ou será esse samaritano? Qual desses três? E ele respondeu, aleluia, respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Aleluia. O intérprete da lei. E ele respondeu. E Jesus lhe disse, olha, o samaritano que se compadeceu, que teve misericórdia, vai e faz da mesma maneira que você vai herdar, aleluia, a vida eterna. Amará teu Deus de todo o coração, de todas as forças, e amarás também o próximo como a ti mesmo. E ele diz, mestre, não é o próximo. Jesus usou uma parábola. Então ele reconheceu que o próximo, aleluia, foi aquele bom samaritano. O bom samaritano que ele não se preocupou se ele era judeu, se poderia ser um bom samaritano também, ele não se preocupou. Aleluia, se ele não olhou quem era aquele homem, ele deu importância que ele era a vida. Então hoje, o bom samaritano, na minha e nas nossas vidas hoje, é Jesus de Nazaré. Ele representa um bom samaritano, aleluia, que sara, que cura as feridas, que trata, aleluia, que não vê posições, ele não vê se é sacerdote, ele não vê se é levita, ele não vê se é judeu, ele não vê se é ateu, ele não vê se é rabacamanai, se é samaritano, aleluia, ele não vê se é pobre, ele não vê se é rico, ele não vê se tem, aleluia, o que é que tem, não. Jesus, ele é o bom samaritano, aleluia, que veio curar, que veio sarar as feridas. Talvez você possa dizer, Rebeca, mas quem eu pensei que poderia me ajudar? Não. Porque também quando a gente lê essa palavra, a gente pensa, logo vai vir um homem sabedor, um santo, sabedor das escrituras, da lei, com certeza ele vai ver aquele homem ferido e vai ajudar. Mas ele não fez. E também passou o levita, conhecia sobre a lei, sobre os sacrifícios, aleluia, conhecedor das palavras do Senhor, assim como foi aquele intérprete, mas ele não fez, aleluia. Mas quando passou um bom samaritano, um exemplo muito forte, porque talvez de onde a gente menos imagina é de onde vem, porque aquele homem ele poderia ser samaritano, aleluia, mas ele cumpriu a palavra porque ele amou o próximo como assim mesmo. Ele amou porque como ele estava no caminho de Jerusalém a Jericó, aquele homem que caiu ali ferido poderia ser um judeu, mas ele não olhou para isso, ele cumpriu a lei. Então, a lei é muito mais do que eu falar. Por isso que Jesus ele deu o seu Filho unigênito, ele mostrou, ele não falou. Aleluia, ele só não apenas falou, mas ele mostrou o seu amor. Quando ele morreu na cruz do Calvário, quando ele deu seu sangue carmesim. Então, Jesus é o Deus, é o Verbo que se fez carne, para que o exemplo dele seja seguido e seja visto. Então, o exemplo do bom samaritano foi aquele, porque muitos sabiam como deveriam agir, tanto o sacerdote como o levita, tantos sabiam como deveria ser praticado, mas não praticaram. Então, Jesus não é apenas uma palavra vazia, Jesus deixou a palavra e deixou o exemplo a ser seguido. E de onde menos se imaginou, aleluia, ele quebrou todos os parâmetros, porque os judeus não se davam com o samaritano, ele quebrou todos os parâmetros ali e fez, não, eu vou ajudar, porque ele viu aquele homem, aleluia, como seu irmão, como seu próximo. Então, aleluia, Jesus, ele é aquele que não vê como um homem vê. Então Jesus, ele se compadece da tua situação, da minha situação, da tua necessidade, e não vê como um homem natural ele vê diferente.
Aleluia. Então, o bom samaritano, ele cura tuas feridas. Rebeca, ele quer curar tuas feridas, ele quer botar azeite, aleluia, ele quer passar o bálsamo, ele quer passar o vinho. É o bom samaritano, é Jesus de Nazaré. Talvez nessa tarde, como eu digo e repito, você já esperou, aleluia, situações, um abraço amigo, uma mão de alguém, mas não veio. Porque tem coisas que é só Jesus que faz. Tem coisas que é só Jesus que chega. Aí Jesus me faz me lembrar daquele cego que clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o pessoal mandou que ele se calasse. Olha, te cala. E ele continuava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, Jesus, ao ouvir, quanto mais ele clamava, quando Jesus passou, escutou. Aí perguntou a ele: o que queres que eu te faça? Engraçado que Jesus, ele sempre responde com uma pergunta. E Jesus via que ele é cego. Para que Jesus perguntar: o que queres que eu te faça? Jesus, ele é educado. Ele queria saber. Ele viu que o homem era cego, não via, não enxergava. Mas mesmo assim ele deixou a escolha: o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Aleluia. Darabacamanaga sobre aquele nuvem. E Jesus pergunta: aleluia, alguém nesta tarde, o que queres que eu te faça? Aleluia. Qual a tua necessidade? O que queres que eu te faça? Então não pare de clamar, não pare de chamar, porque Jesus, ele vai te perguntar: olha, o que queres que eu te faça? Então não deixe de gritar, não deixe de clamar, para que o Senhor tenha compaixão de ti, porque Deus, ele tem compaixão. A Bíblia diz que a palavra do Senhor lá relata, Jesus me faz lembrar agora: qual é o pai que o filho, lhe pedindo um pão, lhe daria uma pedra? Qual seria? Então, nem tão pouco Jesus faria isso. Deus faria isso. Então, clame e peça. Pedir, dar-se-vos. Então, não esqueça, o bom samaritano, Jesus, aleluia, de Nazaré, e nos ensina também em Lucas 10:25, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, mas também não esquecer do próximo. Temos que ser aquele próximo que levanta, que ajuda, aleluia, que seja não apenas de falar, mas de praticar. O Evangelho precisa de praticantes da palavra, porque a fé sem obras, ela é morta. Aleluia, glória a Deus. Então, o bom samaritano, ele continua aqui, em nome do Senhor Jesus. Então, ame a Deus, pratique o amor, ame a Deus sobre todas as coisas, todas as tuas forças. Busca primeiro o reino do céu. Em nome do Senhor Jesus, seja praticante, porque é a nossa atitude, que é um exemplo, é a nossa atitude, em nome do Senhor Jesus, que leva as pessoas também para Cristo. A palavra convence, sim. A verdade, ela liberta, ela convence, mas também o que permanece além das nossas palavras é um conjunto. É oração e ação, orar e ação. Então é um conjunto de palavra e atitude. Assim, Jesus, ele deixou esse exemplo e todos fiquem na paz de Deus. Uma boa tarde, né? E o bom samaritano, ele está aqui, ele está aí, Jesus, para sarar as nossas feridas, né? Porque Jesus, ele está preocupado com a minha, com a nossa necessidade e nunca, jamais, ele nunca nos deixa. Em nome do Senhor Jesus, tenha boa tarde, que Deus abençoe a todos. Fiquem na gloriosa paz de Deus.